Já se publicou. Já houve várias matérias sobre esse tema. Agora, o problema da cobertura do Congresso, que é um outro capítulo para um grande programa, Diniz, a cobertura do Congresso é complicadíssima, você sabe disso, né, em função dos acontecimentos, né, a profusão de fatos. Mas a mídia tem publicado, sim. Na questão da milícia, por exemplo, a mídia do Rio de Janeiro foi bastante atuante. Foi, muito, né, muito. Junto com a CPI das milícias, que ali levantou uma lista com 226 nomes de pessoas envolvidas com milícias, e até agora a gente não soube o resultado disso. Sim, mas a bancada da bala, na Câmara Federal, ela tem que ser nomeada. Ela tem que ser nomeada, porque esses são os responsáveis pelas mortes. Eu confesso que não me lembro se vi essa lista completa, mas eu vou procurar na pesquisa e vou te mandar por e-mail. Muito bem. Eu queria, ao doutor Maierovitch, tem duas perguntas aqui. O número de perguntas é muito grande e são díspares, todas muito importantes, mas tentando organizar um pouco. Tem duas aqui sobre um assunto muito importante que diz respeito à unificação. Elas são do Jorge Junqueira, de Minas Gerais, e do Alisson Maia, de Caldas Novas, de Goiás. Ambos perguntam: a unificação das polícias militar e civil poderia ajudar na diminuição da violência nos grandes centros e fora deles também? Eu acho que o que é necessário, já que o nosso problema é a formação em federação, onde as polícias não se comunicam e às vezes dentro da unidade federativa de um Estado federado, existem vários órgãos que não se comunicam. Então o problema é de comunicação. Não há muita possibilidade de imediato de se querer misturar forças que têm preparação diferente. A polícia civil é polícia judiciária e a polícia militar é ostensiva. Então, mas o que existe nesse quadro todo, e nós estamos, e a imprensa às vezes perde o foco com o devido respeito, é que veja a questão das armas. Eu volto no ponto. Qual é a legitimação que o Brasil tem em autorizar uma indústria bélica, e eu estou falando em legitimação, se ele, Estado, não consegue controlar, não consegue disciplinar, não consegue fiscalizar? Qual é a legitimação? Segundo ponto, essa tentativa, sempre que de repente existe algo em foco, como o Rio de Janeiro, situação gravíssima, número de mortos elevados, então, de repente, aparece o Ministério da Justiça como um ministro a andar pelas nuvens, um nefelibático, que diz o seguinte, num projeto de lei, que aquele que é apanhado com droga, em pequena quantidade, e desde que desarmado, e agora o ponto, e que não tenha vinculação com a criminalidade organizada, vai ter pena alternativa. Será que ele não conhece como funcionam os aviãozinhos aí do Rio de Janeiro? Essa meninada que recebe droga em consignação, será que ele admite que o crime organizado aceita o concorrente daquele que diz, eu vou me estabelecer por conta própria? Será que existe alguma possibilidade com relação a isso? Então, o que nós assistimos no meio de uma situação grave, a exigir medidas graves, vem algo que efetivamente não vai colaborar em nada. Porque aquele que tem o seu próprio negócio, só se ele plantar em casa. Porque se ele for vender cocaína, ele vai comprar do crime organizado ou receber em consignação do crime organizado. Então o problema, legitimação de armas. O Brasil é grande produtor de armas, é uma potente indústria bélica. E nós tentamos fingir, vamos controlar a polícia, vamos controlar não sei o quê, quando nós é que fabricamos. A questão da droga, o Brasil fornece insumos para o refino e vem essas histórias assim, como um diversionismo para mudar o foco. O foco é a gravidade do crime organizado, uma questão de Estado, de preservação de Estado, porque há secessão, há controle de território, há controle social, e o governo federal não assume que, além do problema da segurança pública, existe a questão federal de preservação de Estado. Ele se posiciona apenas como alguém que vai em auxílio, quando ele deveria ser o protagonista.
Deputado Biscaia, só para não deixar a pergunta dos dois telespectadores sobre a unificação, a sua experiência no Executivo, no Ministério Público e no Legislativo, o senhor vê possibilidades e acha que resolve a tentativa de unificação, ou pelo menos uma coordenação inicial que resulte depois numa unificação das polícias? No sentido daquilo que já foi dito pelo doutor Maierovitch. Quer dizer, nós sabemos que a unificação exigiria uma alteração constitucional que eu não vejo condições de ser aprovada. Então é importante que se busque de imediato uma integração, que é perfeitamente possível. Integrar na formação, integrar na fase de investigação e integrar na correição, uma corregedoria unificada. Eu acho que esse passo ele pode ser dado e é isso que a sociedade espera. Jorge Antônio Barros, a imprensa, como é que você vê, quais seriam, você de repente assume a editoria-chefe de um grande jornal, o que a imprensa pode fazer a partir de amanhã para que essa coisa comece a andar, porque por enquanto ela está patinando? Bom, sem dúvida alguma, a gente tem que aumentar a produção do jornalismo investigativo, né? A imprensa tem que investir mais em jornalismo investigativo, aprofundar as coberturas, né? Para a gente não ficar muitas vezes correndo atrás dos fatos, simplesmente. E nesse aprofundamento, Dines, é muito importante começar a interagir com os vários atores nesse processo. Ouvir mais gente, ouvir gente que não está sendo ouvida. Procurar aquelas fontes. Por exemplo, gente que tem especialização, como o professor Maierovitch, que tem um blog excelente, né, que eu acompanho, volta e meia ele está falando na imprensa, mas é uma fonte que às vezes só é lembrada no momento da crise. Sim, agora, né? Ele não tem mãos a medir. Isso é lembrado no momento da crise. Quer dizer, é uma fonte que tem que estar, a gente, jornalista, tem que estar interagindo mais com essas fontes para conseguir um material de melhor qualidade, para que se toque nas questões vitais e então a gente consiga uma coisa que é fundamental na questão da violência. A gente já falou de vários aspectos, mas uma questão não pode ficar de fora disso. É a participação popular. As pessoas também... Mas a mídia que faz a Exatamente. As pessoas vão ser motivadas pela mídia, mas elas têm que reagir de alguma forma. Hoje, eu acho que uma das agências de inteligência nesse campo é o Disque Denúncia, por exemplo, do Rio de Janeiro. Tem feito um trabalho realmente exemplar, né? O criminoso que assaltou o integrante do Afroreg, que foi depois roubado pelos policiais militares, por 2 policiais militares, a polícia chegou até ele, pista do Disque Denúncia. Mas para isso a sociedade também precisa colaborar. E a imprensa tem que motivar a sociedade, com certeza. Chegamos ao fim desta edição e eu quero agradecer a presença do deputado federal Antônio Carlos Biscaia, do sociólogo professor Antônio Rangel Bandeira, do jornalista Jorge Antônio Barros e do desembargador Walter Maierovitch. Você também pode participar do nosso programa enviando o seu comentário ou pergunta em vídeo pela sua webcam. Acesse nosso site e participe. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.